Uma seca assola o cerrado. Um predador à espreita sob a grama seca, músculos tensos, respiração presa como se estivesse parado. Uma criatura ancestral imóvel como pedra, olhos frios olhando para o passado. Apenas um olhar e o confronto explode. Cerrado em chamas, a batalha intransigente de predadores. Se a Amazônia é o pulmão da América do Sul, então o Cerrado é o coração silencioso que nutre o continente. Segunda maior região de savana do mundo, o Cerrado se estende por quase 2 milhões de quilômetros quadrados, cobrindo mais de 20% do território brasileiro. Sem litoral, é a nascente de grandes rios como o Amazonas, o São Francisco e o Paraná. Na terra árida, o fogo não destrói, mas regenera, as árvores desenvolvem cascas grossas e raízes profundas, criando um ecossistema agreste, mais vibrante, onde mais de 10.000 espécies de plantas, milhares de animais e antigas comunidades indígenas aprenderam a conviver em harmonia com a terra, a água e o fogo. Onça-pintada, o senhor da floresta do Cerrado. O maior felino das Américas, a onça-pintada, possui a mordida mais forte do mundo felino, com uma força de mordida de até 2.000 psi, o suficiente para penetrar o crânio de sua presa ou quebrar o casco de uma tartaruga da Amazônia. Mas não é apenas poderosa, a onça-pintada também é uma artista na arte da emboscada. Com um corpo flexível e músculos ondulantes escondidos sob uma pelagem dourada coberta de rosetas, ela se move silenciosamente pela grama alta e densa, quase sem emitir um som. A onça-pintada prende a respiração, seus olhos âmbar observando atentamente cada pequeno movimento de sua presa. Sob o sol escaldante da estação seca do Cerrado, quando o rio se encolhe em poças estagnadas em meio aos campos escaldados, a onça-pintada reaparece, silenciosa, persistente e imprevisivelmente. À beira da água, um grupo de capivaras repousa, meio submerso na água fria, meio exposto à costa, parecendo calmo e aparentemente inviolável no território que conhecem há gerações. A onça não tem pressa. Ela segue o grupo há 2 dias,
memorizando seus horários de beber, suas rotas de fuga familiares. Silenciosa como uma sombra, ela se aproxima da beira da água, com a barriga pressionada contra o chão, cada passo incrivelmente lento, quase se confundindo com a grama seca e amarela. A menos de 10 metros de distância, ela para, abaixa o corpo, não respira fundo e espera, e por mais alguns minutos, até que a capivara se separe do rebanho para pastar perto da margem. Em um momento inesperado, a onça sai correndo. Uma única mordida, acabando com a vida da presa quase instantaneamente. A onça não tem pressa para comer. Ela arrasta a carcaça para a margem, para longe da água, onde os jacarés também espreitam em busca de uma chance de roubar a presa. Sem rosnar, sem compartilhar, sem pressa, apenas um predador solitário e sua recompensa. A onça acasala o ano todo, não sazonalmente. As fêmeas no cio rugem alto e deixam um rastro de feromonio, raro em espécies solitárias. O acasalamento ocorre continuamente por vários dias, cada vez com apenas algumas dezenas de segundos de duração, mas repetido dezenas de vezes para aumentar a chance de fertilização. Quando o período de gestação termina, após cerca de 100 dias de solidão na esparsa floresta do Cerrado, a onça-pintada fêmea se refugia silenciosamente em um esconderijo. Não se trata de uma caverna majestosa nem de uma árvore alta e arejada, mas geralmente de uma copa densa, um oco seco ou um arbusto escuro entre grama queimada e pedras irregulares, onde o vento dificilmente penetra e os inimigos têm dificuldade em seguir o rastro. Lá, em silêncio absoluto, nascem de 1 a 4 filhotes, cegos, cobertos de pelos e tão fracos que mal respiram. A mãe leoparda não ruge de dor nem ruge de orgulho. Ela simplesmente lambe o sangue e a placenta para limpá-los e então se enrola em volta dos filhotes, uma fortaleza viva, intocável a qualquer olhar. Durante as primeiras semanas, a mãe leopardo mal sai do local de parto, saindo furtivamente apenas quando necessário para caçar pequenas presas, o suficiente para se alimentar e manter o leite fluindo.
Ela come com pressa, dorme alerta e cria seus filhotes em silêncio absoluto, porque qualquer barulho pode atrair hienas, crocodilos ou até mesmo os da sua própria espécie. Os filhotes mamam por 3 meses e depois começam a sair e aprender a engatinhar, perseguir e brincar como parte de seu primeiro treinamento instintivo. Cada ataque falhado, cada passo cauteloso, cada vez que a mãe morde a nuca quando perde o foco, tudo faz parte da lição de sobrevivência. Aos 6 meses de idade, os filhotes começam a seguir suas mães em caçadas, não para matar, mas para aprender. Eles se escondem atrás de arbustos, observando cada movimento da mãe. A mãe só ataca quando absolutamente necessário e sempre deixa um rastro, para que os filhotes aprendam a ler a floresta pelo cheiro, som e vento. O treinamento dura de 18 a 24 meses. Quando os filhotes têm idade suficiente para se libertar da sombra da mãe, a separação é silenciosa. A mãe se vira, sem nunca olhar para trás. O filhote, agora um caçador solitário, carrega consigo as memórias, os instintos e o treinamento de uma mãe que nunca precisou dizer que a amava e mas sempre foi a única que protegeu sua vida em seus dias mais fracos. O amanhecer acaba de raiar sobre os pântanos queimados pelo sol do cerrado. A água está parada como vidro coberto de musgo, mas por baixo há um mundo esperando para explodir. Um jacaré, o réptil ápice dos pântanos do cerrado, jaz imóvel na praia. Em um pedaço irregular de lama misturada com grama queimada pelo sol, um jacaré adulto jazia imóvel como um tronco escuro. Seu dorso era coberto por escamas grossas e ásperas, brilhando em uma cor marrom acinzentada salpicada de musgo e lama seca, fazendo seu corpo quase se misturar completamente ao solo. Suas pernas curtas e ásperas estavam cuidadosamente dobradas ao lado do corpo, suas garras escondidas sob a grama, apenas sua cabeça grande e achatada estava ligeiramente levantada, com 2 olhos como 2 pedras frias e brilhantes flutuando em sua superfície, imóveis e inertes, mas observando cada movimento ao seu redor sem piscar. O longo focinho coberto por espinhos ósseos ásperos, tocando levemente a lama úmida, revelava fileiras de dentes irregulares, semelhantes a serras. Perto da cauda, as escamas erguiam-se em fileiras de cristas afiadas, estendendo-se até o final de seu corpo, como os espinhos dorsais de uma criatura ancestral que sobreviveu por milhões de anos. O corpo maciço jazia imóvel, tão imóvel que o olho destreinado poderia facilmente confundi-lo com uma rocha coberta de musgo. Mas dentro daquele silêncio, cada músculo parecia estar levemente tenso, cada sentido estava pronto, bastava um toque na água, um pequeno som, e todo o corpo explodiria como uma armadilha se abrindo num piscar de olhos. Uma onça pintada macho adulta, o predador máximo da selva, aproximou-se silenciosamente da beira da água. Seus olhos brilhavam, meio famintos, meio desafiadores, fixos no jacaré.
Nos raros confrontos entre jacarés e onça-pintada, apenas uma fração de segundo de descuido podia mudar os papéis de presa e predador. A onça-pintada não era um predador impaciente. O jacaré permanecia imóvel, aparentemente alheio. Mas este réptil ancestral nunca fora uma presa fácil. A onça-pintada reuniu forças para saltar, como uma lança viva, direto para o crocodilo. A batalha começou num piscar de olhos, mas foi extremamente feroz. Finalmente, à medida que a luta prosseguia, a onça-pintada se levantou, com o peito arfando, os olhos frios sobre o crocodilo inerte a seus pés. A breve violência terminou em silêncio, mas os rastros deixados para trás duraram horas. As aves aquáticas se dispersaram e o sol nascente brilhou intensamente no local onde os dois predadores haviam decidido seus destinos com força, estratégia e puro instinto de sobrevivência. Não se tratava apenas de uma caçada, era uma harmonia feroz entre duas forças ancestrais, onde apenas um lado emergiu vitorioso do pântano, enquanto o outro retornou à lama para sempre. O lobo-guará, o solitário por excelência da savana sul-americana. Não exatamente um lobo, nem exatamente uma raposa, este animal tinha um físico distinto, um corpo longo, semelhante ao de um antílope, e patas traseiras excepcionalmente longas que o ajudavam a deslizar pela grama na altura da cintura. Seus passos são decididos e alertas, suas grandes orelhas girando independentemente como duas antenas sensíveis, captando cada movimento dos insetos nos arbustos. O lobo-guará é mais ativo ao entardecer e ao amanhecer, a transição entre a luz e a escuridão, quando as temperaturas amenizam e as presas começam a deixar seus esconderijos. Frequentemente, ele se move sozinho por dezenas de quilômetros quadrados de território, deixando rastros de urina rica em feromoníos nos tocos das árvores, uma mensagem silenciosa para seus irmãos: esta área está tomada. A dieta do lobo-guará é muito flexível. Durante a estação seca, quando a maioria dos riachos seca e a vegetação fica amarela, ele passa a comer maçãs de lobo, uma fruta suculenta que contém até 90% de umidade e é naturalmente resistente a parasitas. Quando as condições são favoráveis, o lobo-guará também caça camundongos, lagartos, pequenos pássaros, insetos e, às vezes, até filhotes de pássaros que caíram de seus ninhos.
O lobo-guará caça rastejando para perto da grama alta e, de repente, saltando em um salto alto, com suas patas dianteiras atingindo a presa. Não havia rugido, nem expressão triunfante, apenas o olhar calmo e o silêncio de um predador solitário. Ele abaixou a cabeça, agarrou a presa com as mandíbulas fechadas e a engoliu lentamente, cada movimento preciso e contido. Sem pressa, sem demonstração, e aquela pequena refeição era apenas parte do ritmo de vida rigoroso ao qual estava acostumado há muito tempo. Sob a copa baixa e sem folhas do cerrado, onde a luz do sol filtrava-se pela grama murcha e criava manchas bruxuleantes de luz e sombra no solo rachado, uma cascavel sul-americana jazia enroscada, imóvel, com o corpo coberto de poeira, quase indistinguível da grama seca ao redor. A cerca de 1 metro de distância, um pequeno camundongo do campo emergiu de trás de um toco de árvore queimado. Ele cavou levemente o solo, em busca de sementes secas que sobraram da estação chuvosa. O leve arranhar de suas garras no chão e sem sentido para os ouvidos humanos, era, para Cascavel, o eco da vida se aproximando. O par de cavidades sensoras de calor em ambos os lados da cabeça da cobra, um sistema de visão de calor, começou a detectar o leve calor do camundongo em movimento. Seguiu cada passo, mas permaneceu imóvel, como um tronco sem vida. A cabeça da cascavel estava ligeiramente erguida, os olhos fixos no alvo à frente. Sua língua bifurcada se movia repetidamente para dentro e para fora, não para encontrar o caminho, mas para sentir a concentração da respiração e o calor residual que irradiava de sua presa viva. Cada anel muscular em seu corpo se contraiu, empurrando-a suavemente para frente em um deslizar suave, semelhante à fumaça, sem emitir um único farfalhar. A cada movimento, parecia se fundir ao solo, misturando-se a poeira seca e a grama baixa, uma massa de corpos à deriva em direção à morte sem que a presa percebesse. Naquele exato momento, todo o corpo da cascavel se tensionou como a corda de um arco chegando ao seu ponto de ruptura. Sem aviso, sem um sinal, ela irrompeu de repente. O ataque foi tão rápido que o olho humano não conseguiu registrá-lo, apenas um raio cinza avançou e então parou em uma posição imóvel. As duas presas curvas saltaram e cravaram-se profundamente no corpo do camundongo, injetando um jato de veneno com extrema pressão, o suficiente para perturbar o sistema nervoso e destruir tecidos moles quase instantaneamente. A cascavel imediatamente recuou alguns passos, encurvou-se, sem tirar os olhos da presa que se debatia.
seu corpo se contraindo levemente antes de ficar completamente imóvel, sua morte silenciosa e limpa. Com um movimento suave como o vento, a cascavel se aproximou lentamente do corpo da presa. Como se um reflexo ancestral estivesse arraigado em seus instintos, sua cauda começou a vibrar suavemente. Um som seco de chocalho ecoou das escamas ocas na ponta da cauda, como o som de grãos de arroz secos se esfregando uns nos outros no espaço silencioso do cerrado. Não era uma ameaça, mas um sinal de que uma caçada havia sido concluída com perfeição. A nova cobra deslizou até a carcaça do camundongo, abrindo suas mandíbulas como uma dobradiça flexível e engolindo lentamente seu prêmio. Enquanto a maioria das cobras põe ovos, as cascavéis se reproduzem dando à luz diretamente aos seus filhotes, uma característica evolutiva única. Em vez de depositar ovos do lado de fora, a mãe cobra os mantém dentro do próprio corpo, com os embriões se desenvolvendo completamente dentro de uma fina camada de tecido rico em nutrientes. Quando chega a hora, as cobras jovens eclodem e rastejam para fora do corpo da mãe, prontas para viver de forma independente imediatamente. Essa forma de reprodução aumenta a taxa de sobrevivência dos filhotes em condições naturais que representam uma grande ameaça aos ovos depositados no ambiente. Graças a essa característica, as cascavéis podem manter sua espécie de forma sustentável, mesmo vivendo em um território desafiador como o cerrado. Sob o céu árido do cerrado, cada criatura não é apenas uma parte do ecossistema, mas um guerreiro da sobrevivência, temperado pelo fogo, pelo sol e pelo tempo. A onça-pintada, com uma mordida forte como uma marreta, embosca em silêncio e mata num piscar de olhos. O lobo-guará, alto e magro, solitário, mas cheio de estratégia, desliza pela grama alta como um fantasma, caçando com precisão silenciosa. O jacaré, um antigo crocodilo escamoso, fica imóvel por horas apenas para lançar um ataque fatal em uma fração de segundo. A cascavel, pequena, mas mortal, espreita pacientemente e ataca como um raio na terra rachada. Elas não apenas sobrevivem, como também dominam esta terra devastada à sua maneira. Você acabou de testemunhar o verdadeiro poder da natureza. Deixe um comentário, qual espécie mais te surpreendeu? E não se esqueça de se inscrever no canal para continuar acompanhando as criaturas que sobrevivem na terra mais áspera do planeta. A savana africana, onde o sol não só aquece, como também queima, onde cada folha de grama traz as pegadas do caçador. Este é o estágio selvagem do confronto intransigente entre a vida e a morte. E é também onde a chita, a caçadora, sobrevive com velocidade, silêncio e luta sozinha contra o mundo. Savana africana, a chita e a batalha pela vida e pela morte. Frequentemente nos referimos ao leão como o rei da savana.
Mas nem todos que nascem no meio de um campo queimado pelo sol têm o privilégio de rugir. Alguns nascem para sobreviver em silêncio. Outros precisam aprender a sobreviver desde o primeiro suspiro. Sob a grama seca e queimada pelo sol, em meio aos olhares atentos de abutres e hienas, a pequena vida ainda teimosamente cria raízes. Sem barulho, sem espetáculo. Apenas respiração constante, olhos cautelosos e o instinto de sobrevivência permeando cada fio de cabelo. Esse foi o início de Kaia, uma pequena alma na terra árida. Em um canto da pastagem escaldante, vivia uma pequena família de chitas, quieta, solitária, mas resiliente. Antes de se tornar uma guerreira solitária na vasta pastagem, Kaia era um bebê, a menor de 4 irmãos, escondendo-se sob os arbustos densos onde sua mãe escolheu fazer seu ninho. O corpo de Kaia era pequeno, apenas do tamanho de um gato doméstico. Seu pelo era tão desgrenhado quanto grama selvagem, pontilhado de listras pretas pouco nítidas. Em suas costas, uma longa faixa de pelo se projetava como uma crina falsa, a camuflagem perfeita que a ajudava a se camuflar na grama seca, enganando até os predadores mais ferozes. A infância de Kaia foi repleta de passos cautelosos, lambidas rápidas e o olhar sempre atento de sua mãe. Kaia aprendeu a ficar quieta desde cedo, a ficar quieta quando os gibões uivavam, quando as sombras dos leões se estendiam pela grama e até mesmo quando sua mãe estava com tanta fome que não conseguia deixar seus filhotes caçando. Certa manhã, quando o sol começava a romper a névoa fina, Kaia, pequena e perplexa, colocou a cabeça para fora dos arbustos. Tudo lá fora era estranho e fascinante para ela. Um avestruz alto caminhava lentamente ao longe, então uma manada de zebras cruzou a savana com um estrondo, seus cascos triturando o chão seco. Kaia observou, suas perninhas correndo imediatamente atrás dela, suas pernas curtas emaranhadas na grama, mas seu coração transbordando de excitação. Ela correu um pouco mais, depois um pouco mais, e até que um rugido baixo, agudo e curto soou atrás dela. A mãe Chita, com os olhos ao mesmo tempo raivosos e assustados, apareceu em questão de segundos.
Sem hesitar, ela mordeu delicadamente o pescoço de Kaia, carregando-a para trás como uma pequena presa que acaba de perder seu rebanho. Kaia estava perplexa e não entendia o que estava acontecendo. Mas a mãe não disse nada. Ela apenas silenciosamente colocou Kaia de volta entre seus irmãos e irmãs e virou a cabeça para olhar para longe, onde a grama tremia com algo sem nome. Lá, o perigo estava sempre à espreita. Kaia frequentemente seguia seus irmãos, suas pernas curtas cobertas de pelos macios, lutando a cada assalto. Ela tentava alcançar os perseguidores falsos como se fosse a primeira presa em sua vida. Embora mais fraca e menor, Kaia tinha olhos brilhantes, os olhos de alguém que nasceu para correr, para superar perigos com velocidade e instinto. Todos os dias, sempre havia um momento de paz em que todo o bando se enrolava em volta da mãe, aninhado perto de seu grande corpo que irradiava um calor suave através de seu pelo curto e aveludado. Era um escudo fino, mas resistente, a única coisa que os separava dos olhos predadores que espreitavam silenciosamente na escuridão. As orelhinhas de Kaia sempre se contraíam levemente quando havia um barulho estranho, um galho quebrado, uma rajada de vento, mas sua mãe era sempre a primeira a reagir. Com instintos aguçados, ela imediatamente pulou, seu corpo forte protegendo todo o bando de filhotes trêmulos atrás dela. Kaia não entendia todos os perigos que a cercavam, mas sabia de uma coisa: este mundo era vasto e cruel, mas ali, ao lado de sua mãe, ela estava segura. E isso, para um pequeno filhote de leopardo, era tudo. Então, os dias inocentes gradualmente desapareceram, dando lugar a passos cada vez mais firmes. Os irmãos de Kaia ficaram mais altos, seus corpos mais sólidos, seus olhos mais aguçados, e suas provocações agora assumiam a aparência de um treinamento real. O instinto os impeliu a se libertarem dos braços protetores da mãe, não para se separarem, mas para começarem sua jornada como um verdadeiro grupo de caça. Depois que a mãe partiu, os leopardos machos permaneceram juntos. Eles se tornaram uma aliança, uma pequena coalizão, geralmente composta por irmãos, trabalhando juntos para caçar, proteger uns aos outros e afirmar sua posição na terra árida.
Eles se uniram como um exército silencioso, mais fortes e confiantes quando caminhavam juntos. Esse era o caminho do leopardo macho, uma jornada coletiva, construída com sangue e instinto de sobrevivência. A luz do sol atravessava a fina camada de poeira, lançando raios de luz manchados no chão. No meio da pastagem seca, os 3 irmãos de Kaia se aproximaram passo a passo, abaixando-se até o chão como 3 sombras douradas silenciosas, mirando em uma zebra. A presa perfeita para uma caçada rápida. Eles não precisavam de ordens. Cada guepardo macho conhecia seu lugar, com instintos treinados desde que seguia a mãe para caçar. Ao contrário de outros predadores que dependem da força coletiva, os guepardos contam com coordenação perfeita e velocidade incomparável. De repente, os 3 atacaram ao mesmo tempo. O guepardo, o corredor mais rápido do planeta, pode atingir velocidades de até 100 km por hora em apenas alguns segundos. Uma volta. Uma queda. A presa estava presa. Sem chance de escapar. O guepardo macho, rápido, preciso, coordenava-se como se tivesse nascido para isso. Eles não precisavam da força da matilha, apenas de velocidade e tática. Quanto a Kaia, como a única fêmea na manada, seu caminho foi diferente. Ela não seguiu com seus irmãos. Nos olhos de sua mãe, Kaia viu uma paz de espírito suave misturada a uma pitada de ansiedade difícil de esconder. A despedida não ocorreu com lágrimas, mas com o silêncio familiar do leopardo. Ninguém disse nada, apenas um dia, sua mãe se levantou após o cochilo da tarde, foi embora e nunca olhou para trás. Foi um momento estranho, não exatamente triste, nem completamente vazio. Porque, no fundo, Kaia sabia que ele viria. Sua mãe o havia ensinado por tempo suficiente, bem o suficiente. Agora era a hora de ele entrar na vida por conta própria. Daquele momento em diante, Kaia embarcou oficialmente em uma jornada solitária, como todas as outras leopardas fêmeas no ciclo de vida de sua espécie. Não havia ninguém para ir primeiro, nenhuma sombra da mãe protegendo-a por trás, não havia mais noites aconchegadas nas costas da mãe para dormir. Kaia começou a aprender a viver sozinha, a caçar sozinha, a se proteger. E mesmo que às vezes ainda se lembrasse dos passos familiares na grama, ela sabia, era a hora de crescer.
No primeiro dia de caçada sozinho, Kaia estava com tanta fome que seu estômago embrulhou. O vento carregava o cheiro pungente de antílopes à distância, uma manada de impalas pastando tranquilamente ao sol da tarde. Kaia abaixou-se, aproximando-se silenciosamente. Sem mãe para apoiá-lo, sem irmãos para cercá-lo, tudo agora repousava sobre suas 4 patas magras. Um tropeço sacudiu a grama. Os impalas se assustaram. Kaia atacou imediatamente. Os primeiros passos foram determinados, mas ainda desajeitados. A velocidade estava lá, mas não o suficiente para matar. Ele perseguiu até a exaustão, depois até ficar sem fôlego, e então parou no meio da grama nua. A presa escapou. A fome ainda estava lá. A amargura subiu por sua garganta. Kaia estava deitado de costas, respirando pesadamente, com os olhos distantes. Ninguém o culpava. Ninguém o confortava. Mas, em algum lugar, seu instinto o incitava a se levantar. E ele se levantou. O fracasso é apenas uma parte necessária da lição de sobrevivência. Kaia não venceu hoje, mas aprendeu algo importante e para sobreviver, precisava se tornar mais astuto, mais rápido, mais paciente. Porque ninguém vive para uma leoparda fêmea crescer. E ninguém para esperar que ele o alcance. Nos dias seguintes, Kaia ficou mais quieto. Não corria mais ao avistar uma presa. Em vez disso, aprendeu a ser paciente, esperando por horas na sombra, observando cada passo, cada pequeno movimento da manada de antílopes. Ele praticou caminhar contra o vento, aprendeu a reconhecer quais filhotes estavam perdidos, quais eram facilmente separados da manada. Seus saltos gradualmente se tornaram mais decisivos, mais poderosos. E então, certa manhã, quando o orvalho ainda cobria a grama, Kaia viu sua primeira oportunidade. Um jovem impala perdido. Sem som, sem fôlego extra. Kaia disparou como um raio.
A perseguição durou apenas alguns segundos, mas desta vez, ao contrário de antes, Kaia não errou. Ela derrubou sua presa com um salto preciso. Ela conseguiu. Pela primeira vez, Kaia se alimentou. Daquele momento em diante, ela não era mais um filhote. Era uma caçadora de verdade, assim como sua mãe havia sido. As primeiras chuvas da estação começaram a cair na estepe, lavando a poeira seca dos meses quentes. A grama ficou verde, as poças se encheram e os antílopes se tornaram mais abundantes. A natureza parecia ter revivido. E naquele momento, o instinto reprodutivo se elevou fortemente em cada criatura. A temporada de acasalamento começou. Kaia, agora uma fêmea madura com um corpo esguio, mais musculoso, marcava seu território com leves rastros de aroma ao longo do caminho. Era a linguagem silenciosa dos leopardos, uma mensagem para os machos que vagavam pelas proximidades. E então ele apareceu. Um macho adulto, maior que Kaia, com panturrilhas duras como cordas de arco, seus olhos dourados aguçados, mas não ferozes. Ele seguiu o cheiro de Kaia, silenciosamente como um fantasma na grama. Não houve perseguição, nem confronto. Apenas duas criaturas solitárias se encontrando em um momento de instinto, liderando o caminho. Eles não se apegavam como outras espécies. O acasalamento em leopardos é uma união breve, tensa e até violenta. Mas naqueles momentos instintivos, Kaia sentiu algo mais profundo, uma continuidade. Porque se as coisas fossem como a natureza havia planejado, esse mesmo encontro semearia as sementes da próxima geração. Após o breve acasalamento, o macho partiu, como todos os machos de sua espécie fazem. Kaia estava sozinha novamente. Mas agora, dentro dela, havia outra vida crescendo a cada dia. Seus instintos maternais começaram a se elevar a cada passo, a cada respiração. Kaia tornou-se mais cautelosa, caçando regularmente, mas não de forma imprudente. Ela evitou áreas com muitos leões, evitando lugares muito vazios ou barulhentos. Todos os dias, Kaia vagava em busca do esconderijo perfeito, arbustos densos, fendas profundas, montes altos e secos, qualquer lugar que pudesse servir de ninho seguro para seus filhotes ainda não nascidos. Ela ficou silenciosa a ponto de se tornar invisível. A estepe estava agora no auge da estação chuvosa. A grama estava espessa, sapos e insetos cantavam todas as noites. A natureza estava cheia de vida e era também a época em que o perigo estava mais presente do que nunca.
Kaia sabia bem que bastava um erro, um traço exposto, e o inimigo poderia vir. E em sua barriga, os pequenos fetos aguardavam para abrir os olhos e nascer. O tempo da mudança estava chegando, não apenas para Kaia, mas para uma geração inteira. O sol da manhã filtrava-se pelas folhas, espalhando ouro no chão ainda úmido após dias de chuva. Em um canto escondido sob os arbustos densos, Kaia estava encolhida, seu corpo abraçando firmemente as pequenas criaturas recém-nascidas. Eram apenas do tamanho de um punho humano, com a pelagem fina pontilhada de manchas claras, os olhos ainda fechados, movendo-se levemente em suas respirações fracas. Kaia lambeu cada um, lenta e cuidadosamente, como se estivesse tocando a coisa mais preciosa do mundo. O coração de uma mãe tremeu no primeiro momento sagrado. O ninho de leopardo estava tranquilo sob a suave luz do sol. Mas lá fora, a estepe ainda era uma arena hostil. E Kaia, embora exausta, havia oficialmente assumido seu novo papel, protetora, guia e a única esperança de sobrevivência para as 3 pequenas criaturas. Nos primeiros dias, Kaia mal saía do ninho. Ela caçava com rapidez e precisão, e retornava pouco antes do sol nascer. As crianças cresceram, com os olhos arregalados, as pernas finas começando a andar, cambaleando pela grama espessa, sempre à vista da mãe. Quando estavam fortes o suficiente para segui-las, Kaia começou a guiá-las para fora da sombra. Não era mais hora de brincar. Era hora de aprender a viver. Kaia agachou-se silenciosamente na grama, com os olhos fixos num grupo de presas pastando ali perto. As crianças observavam, com as orelhas em pé, os pés levantados e abaixados desajeitadamente. Kayla corre para demonstrar. A presa corre. A perseguição termina. Ela traz de volta uma presa jovem, viva, mas exausta. Ela a deixa cair na frente dos 3 filhos e então recua. Sem instruções. Apenas um olhar frio e um silêncio significativo. As crianças estão confusas. Kaia fica parada. Sem intervenção, sem elogios. Esta é a primeira lição da vida: caçar é instinto, mas para sobreviver, eles precisam dominá-lo. Quando são jovens, cada passo que os filhotes dão é como jogar com o destino.
Com seus corpos pequenos, o cheiro de colostro ainda no pelo, eles se tornam alvos fáceis para inúmeros predadores, hienas, águias e até cobras e leões. Ao menor ruído estranho, Kaia imediatamente vira a cabeça, com as orelhas eretas e o corpo tenso como a corda de um arco. Ela nunca dorme profundamente. Ela apenas fecha os olhos por curtos períodos. Cada vez que a criança chora baixinho, ela acorda assustada. Ao caçar, Kaia sempre se desviava, evitando a trilha que levava de volta ao ninho. A grama se inclinava, o vento mudava de direção, uma faixa incomum de excrementos de pássaros, tudo podia ser sinal de alguém à espreita. Kaia estava sempre pronta para lutar, apesar de seu corpo estar magro de fome e exaustão após o parto. Porque neste mundo, se ela não tomasse cuidado, toda a ninhada poderia desaparecer sem deixar rastros. Fim de tarde. Os últimos raios de sol tingiam o chão de dourado. Os filhotes de Kaia brincavam ao redor da mãe. Kaia estava lá, com as orelhas em pé, os olhos fixos na grama ao longe. Então ela ouviu um passo pesado, lento, confiante. Não era uma gazela. Não era uma hiena. Um leão, o inimigo mais perigoso dos filhotes. Um leão macho se aproximava, sua grande cabeça balançando suavemente à luz do sol, seus olhos dourados percorrendo tudo ao redor. Ele não precisava caçar, só precisava eliminar quaisquer gerações futuras de predadores que pudessem competir. Kaia sabia que não era páreo para ela. Mas não fugiu. Ela correu, lançando-se sobre o rosto do leão, rosnando baixinho, com o rabo ereto e os pés batendo no chão. Um movimento provocativo. Ela queria deliberadamente atrair a atenção dele, conduzi-lo em outra direção. O leão sibilou e mudou de direção. Kaia correu, olhando para trás, escolhendo um caminho em zigue-zague pela grama alta e pelas árvores. Uma perseguição ofegante, não por comida, mas pelas vidas das 3 pequenas criaturas amontoadas no ninho. Depois de alguns minutos, o leão se entediou e foi embora. Kaia se virou, retornando silenciosamente ao ninho. Os filhotes ainda estavam deitados lá, sem saber que tinham acabado de escapar das garras da morte. Ela se deitou, respirando pesadamente, com os olhos ainda abertos. E,
Como sempre, ninguém presenciou nenhuma glória, apenas o instinto materno. Na estepe onde a vida é sempre desafiada pela morte, Kaia não é a mais forte, nem a mais rápida. Mas ela é a personificação da perseverança, do instinto maternal, do espírito de não desistir. Não precisa de rugido. Não precisa de glória. Apenas com o silêncio, Kaia protege a coisa mais importante, a vida. Se a história de Kaia te tocou, não se esqueça de deixar um comentário e compartilhar seus pensamentos sobre essa jornada. Clique em inscrever-se no canal para se juntar a nós na descoberta de mais criaturas extraordinárias pelo planeta selvagem. Uma pequena partilha é uma grande voz pela natureza.